Antônio Carlos, homem de fé, negro de origem, história de fé, construiu seu reino. Na verdade, quem mudou radicalmente a vida do senhor Antônio Carlos Valentim, na década de 50, foi a mensagem do Evangelho de Jesus pregada pelo doutor pastor Roberto Tillotson. A mudança foi totalmente radical. Ele passou de lenhador, carvoeiro, para empresário de sucesso no ramo da panificação. Inclusive, teve a experiência de passar na Câmara Municipal de Vereadores, mas ele entendeu que não era muito a área dele, né? Saiu fora e nunca mais quis entrar para a política. Foi um homem conhecidíssimo na cidade, uma referência na cidade. A família Valentim teve uma projeção a partir da ascensão de Antônio Carlos Valentim. Isso é inegável na história. E acredito que o maior ato de coragem de Antônio Carlos Valentim foi ter deixado o catolicismo romano na década de 50, em Oeiras, a capital da fé, o berço do catolicismo no Piauí, por que não dizer no Brasil, né? E ele teve a coragem de deixar o catolicismo romano para o protestantismo, né? Para a mensagem do Evangelho de Jesus. Ele entendeu isso foi um ato de coragem, né, que fez uma revolução no bom sentido e em todos os aspectos na vida da família Valentim. E eu fico imaginando, né, como foi isso na década de 50, né, em que as coisas não eram como estão hoje, né, que há um certo relacionamento entre as religiões, né, há uma liberdade religiosa maior, né, na comunidade de Oeiras, né, embora ainda prevalecendo o catolicismo, né? As estatísticas mostram isso, mas as pessoas já têm mais liberdade. Mas naquela época foi um ato de muita coragem de Antônio Carlos Valentim, ao ponto dele se tornar um dos membros fundadores da primeira igreja batista em Oeiras, né? A primeira denominação cristã evangélica, né? Protestante, do município de Oeiras. E isso foi realmente algo revolucionário na vida de Antônio Carlos e de toda a sua família. E acredito também que no que tange a coragem, a força, é só você conversar com pessoas que lidou com ele, né? Então nós temos aqui na igreja, ainda hoje, né, inúmeras pessoas que ele deu oportunidade de trabalho, que ele ensinou a profissão, né, que trabalhou com ele. E além da ascensão, né, socioeconômica, essas pessoas também foram, sobretudo, impactadas espiritualmente. Elas tiveram as suas vidas transformadas através da história de transformação de vida de Antônio Carlos Valentim. Assis de Antônio Carlos representa para mim uma vitória de vida, porque até hoje eu sou chamado Assis de Antônio Carlos, aquele pai que não me deixou eu me perder, teve pulso para me manter firme. E dentro disso, eu também, dentro da palavra de Deus, comecei a refletir o que papai e mamãe nos ensinava na escola doméstica em casa. Todos os dias, papai e mamãe reuniam os 5 filhos para ler a Bíblia, falar da palavra de Deus. Graça e paz, um poder imenso nesta hora, poder falar de alguém com quem eu convivi durante mais de 4 décadas. Meu querido irmão de saudosa memória, o irmão Carlos Valentim. Poderíamos falar do seu pioneirismo no trabalho batista na cidade de Oeiras. Ele que, ao lado da sua família, foram membros fundadores e com denodo realizaram esta obra sacrossanta, não somente na cidade de Oeiras,
mas também na adjacência. Tive o privilégio de ser hospedado algumas vezes na sua casa. Um grande anfitrião, tanto ele como a sua esposa e esta família tão querida, a qual está profundamente gravada no nosso coração. Papai foi um homem assim de coragem, porque no campo religioso foi a pessoa que desbravou o evangelho aqui em Oeiras, juntamente com o missionário americano. Então, e lutou muito contra o catolicismo, que era muito forte aqui em Oeiras. Eu lembro que na pessoa de um padre aqui, que perseguiu muito a igreja, mas a palavra de Deus é viva e eficaz e venceu essa batalha, né? Não foi fácil, mas venceu. E hoje a gente fica muito grato por papai ter auxiliado os missionários americanos aqui nessa jornada, realmente jornada de fé e coragem. Ele foi um grande evangelista, ainda que não tenha sido e não foi um pregador de púlpito, mas ele pregou com a própria vida, o seu exemplo de vida. E quantas vezes o vi sentado lá na sua calçada, da sua casa, e eu via passando gente, jovens, adultos, crianças, e sempre cumprimentando. E a maneira dócil como o irmão Carlos Valentim se atinha. Vi nesse homem alguém a quem Deus usou para o trabalho na cidade de Oeiras, tornando uma igreja fluente naquela região. Meu relacionamento com ele foi tudo muito bem, apesar de ele ser já bem adulto, pai, e eu menina, né? Mas, graças a Deus, a gente sempre teve um bom relacionamento, nunca tivemos desamizade, porque ele sempre foi uma pessoa que gostava de fazer muita amizade, muito alegre, muito trabalhador, então a gente se dava bem. Assim, da infância eu não lembro muito assim não, mas da adolescência o negócio foi pesado. O papai era um homem muito rígido, né, com a gente. E assim, nas palavras populares, as pessoas falam um homem carrasco na criação dos filhos. E até certo ponto, eu não sei se foi bom, se foi ruim, mas eu perdoo, digamos assim, todas as lapadas, todas as repreensões que eu tive, que eu sofri, porque isso, de uma certa forma, me ajudou na maneira da criação dele. Se eu não tivesse essa rigidez do meu pai, eu não sei se eu teria tido o sucesso que eu tenho hoje. Porque eu fui um menino muito traquino, na expressão da palavra aqui piauiense, dei muito trabalho na escola, muito trabalho a professores, às vezes dentro da escola brigava com os colegas. E para você ter ideia, eu andei em quase todos os grupos escolares de Oeiras, porque mamãe chegava, reclamava, Maria José, esse seu filho está fazendo isso, acontecendo, e ela me tirava de um grupo e passava para outro. Eu passei por todos os grupos escolares de Oeiras no primeiro primário. Se não fosse a rigidez de meu pai, ali chegando junto, não dando oportunidade a mim, oportunidade, não seria oportunidade, mas não me dando cobertura dentro dos meus erros na escola, porque o professor estava sempre correto. Papai, embora não fosse um homem letrado, e eu acho que se fosse, não sei o que seria,
Mas ele era uma pessoa batalhador e que tinha uma visão muito assim legal para o seu tempo. E aí, de certa forma, ele nos inspirou a nós, inspirou a primos nossos que hoje vive da profissão que papai tinha, né? Então, de certa forma, me inspirou na questão, eu diria assim, empresarial, que eu achava que eu nem tinha. E isso foi muito bom para a minha formação, né? A história da Padaria Brasil é um fato muito interessante. Papai saiu daqui de Oeiras, foi para o Goiás. E lá no Goiás, ele trabalhava com um rapaz, como ajudante, num caminhão, como caminhoneiro, né? Ajudante caminhoneiro, né? Lá em Goiás. E lá do Goiás, ele ficou uma época lá e voltou para aqui, para Oeiras. Ele teve o conhecimento de padaria no Goiás e voltou. E quando ele voltou para cá, o que ele me contou é que já estava aqui o pastor Roberto, um ano que ele voltou, no ano seguinte, o pastor Roberto chegou aqui em Oeiras. E ele viu a visão de panificação, de padaria, né? Panificação no moderno hoje, viu a visão de padaria lá. E começou a trazer para cá, fazer os seus primeiros pães. E com a chegada de Dr. Roberto, o americano, e a sua esposa, que entendia muito bem de confeitaria, deu algumas dicas a ele, aperfeiçoou. Mas antes da dona Margarete dar essa visão para ele, tinha um senhor aqui em Oeiras, ali na Praça Costa Alvarenga, com a mini padaria. Esse moço era chamado de Milhões. Muita gente em Oeiras conheceu esse moço aí. E meu pai foi lá, com curiosidade pela inteligência dele, aprendeu uns toques, como ele estava fazendo o pão dele, para ele se aperfeiçoar, para dar início à sua padaria. E aí surgiu a Padaria Brasil. Porque nós tivemos uns pais que nos ensinou a trabalhar. Então, qual era a rotina? Pela manhã, acordava cedo, ia entregar o pão nas casas, além de fazer entrega nas casas determinadas por papai e mamãe, nós tínhamos ainda que vender pão, e nós ganhávamos a comissão como se fosse um padeiro qualquer empregado da padaria. Porque nós não tivemos o privilégio de receber mesada. Cada um de nós fazia nossa mesada, trabalhando, ganhando comissão, igual a qualquer padeiro que trabalhava com meu pai. Eu acho bom quando as pessoas me chamam padeiro. Eu acho uma coisa muito interessante e me sinto feliz. A ideia surgiu de continuar com a padaria quando, em 1985, eu estava em São Paulo, papai foi fazer um curso na Emosite, uma fábrica de materiais emulsificantes para confeitaria, padaria e sorveteria. Como eu estava de férias, papai colocou meu nome, que ia com um acompanhante para fazer o curso. E eu fui fazer um curso com ele lá, de panificação, ter os primeiros conhecimentos de panificação. E dali eu tomei gosto pela situação. Por que tomei gosto? Porque papai dizia que o homem tem que ser independente, tem a sua profissão própria. Na hora que ele quiser tomar uma decisão com a família dele, com os filhos, quer passear, ele pode fechar o seu estabelecimento e seguir a sua vida. E ouvindo isso de papai, eu comecei a pensar que eu trabalhava na área de comercial, por ter feito o curso técnico de comércio lá na Bahia, e fui logo fazer estágio no Rio. Do Rio fui para São Paulo e lá encontrei a oportunidade de fazer um curso técnico juntamente com meu pai. Papai passava quase todas as semanas nas escolas para saber como estavam os seus filhos. Principalmente eu, que era o mais velho e era o mais danado. Então,
ele iria na escola e como ele foi um dos fundadores, um que trouxe telefone para Oeiras, logo que tinha telefone, ele não ia, mas ligava. Eu tinha uma professora chamada Dona Eva, que era vizinho nosso, e ela, sempre que passava na frente da padaria, ou que ia na padaria, ele perguntava: ô, Dona Eva, como é que está a Cis lá na escola? Está dando muito trabalho? E eu sempre tive afinidade em matemática, sempre tinha o prazer de dizer: não, a Cis é um bom menino em matemática. A saída da gente estudar fora, primeiro foi a condição aqui de Oeiras, porque nós chegamos a um ponto, embora, olha, mais um detalhe importante, eu fui terminar o ginásio em Floriano porque eu era muito travesso e chegou um momento que a escola não me aceitou, mas a minha matrícula, verdade. Daí, meu pai foi em Floriano, arranjou, para você ter ideia como ele tinha interesse que nós estudássemos, ele foi em Floriano, procurou um pensionato, e eu estava aí com questão, já terminando o ginásio, 14, 15 anos, que eu saí cedo de casa para estudar, para terminar o ginásio. Terminei o ginásio no Colégio 1º de Maio, em Floriano, e fiquem pasmo, a minha vida naquele momento mudou completamente. Eu não sei o que aconteceu, só sendo o poder de Deus, porque aquele menino que dava trabalho em Oeiras passou a ser um menino totalmente diferente na escola, onde quando meu pai ia lá em Floriano, na escola, só recebia elogios. Mais um detalhe importante, a partir daí eu comecei a entender que estudar era o menor caminho para vencer na vida. Rapaz, a história engraçada é que uma vez papai pediu o rapaz para cavar um buraco aqui, para ele colocar uma estaca, né? Aí o cara falou: seu Antônio, é melhor estaca aqui, porque a estaca aqui é não sei o quê. E papai falou: não, eu quero aqui. Aí, para terminar a teima, papai falou: então faça do jeito que você está querendo fazer. Aí o cara fez o buraco e tal, para colocar essa estaca. Quando terminou, ele disse: pronto, seu Antônio, já cavei o buraco aqui para colocar a estaca. Aí papai disse: agora faça o meu. Foi assim que aconteceu. Ele era cheio de onda. Tem umas tiradas assim que é meio pesada, que eu não permite, não é prudente nem é pertinente falar aqui agora. Quem quiser, fale comigo depois e que eu conto essas e outras. Quando eu conheci Antônio Carlos, ele logo que ele passou ali para aquela casa que ele comprou o terreno e ele estava construindo a casa. Aí ele disse: vamos embora lá em casa e ajudar a cavar um poço lá. Aí eu fui eu e mais 2 rapazes lá cavando o poço. Aí quando foi de tarde, ele disse: rapaz, vou trazer uma merenda para vocês aqui. Aí ele conseguiu lá uns 6 ovos e uns 4 pão. Aí ele trouxe, aí me deu outro para o rapaz e um ovo para cada um. Aí quando terminou ele disse: ainda quer mais? Aí a gente lá com vergonha: não quer mais não. Mas todo mundo com fome: não quer mais não, vou dar aqui pro cachorro. Aí, mas rapaz, tu foi dar pro cachorro. Aí eu perguntei a você disse que não queria mais. Eu não tenho culpa disso. Eu fiz um MBA e tinha um módulo que era chamado Plenitude. E aí, esse módulo mexe muito com a gente, né? E aí o professor fez essa pergunta que você está me fazendo. Fez essa pergunta para todos os alunos. E dizendo: ligue para a pessoa que fez algo extraordinário para você
não é? Ligue para essa pessoa, fale com ele pessoalmente ou manda uma carta. Nesse dia, nessa hora, eu chorei muito, porque eu não tinha assim, palavras para dizer, né? Aliás, eu tinha as palavras, mas eu sou extremamente emotivo e não tinha como agradecer o que papai e mamãe fez por mim. Se hoje eu tivesse frente a frente com ele, eu perguntaria: pai, qual é seu sonho antes de morrer? Para que eu pudesse, com a condição que eu tenho, realizar. Essa seria uma das perguntas. Papai tinha um versículo em Filipenses, disse: filho, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E papai frisava isso para nós 5, na escola doméstica em casa, culto doméstico em casa, frisava isso para nós honrar. Se encontrasse frente a frente a ele, eu ia agradecer por tudo que ele me ensinou. E principalmente na determinação profissional. Porque muitas vezes ele queria competir comigo, eu queria competir com ele. E eu explicava: papai, como é que o senhor me põe na escola para mim aprender alguma coisa e eu chego, o senhor quer discutir comigo? Aconteceu muitas vezes. A questão, uma fermentação de uma massa, porque a questão técnica, eu aprendi a questão técnica, como diz o dizer, não fui um padeiro feito nas coxas, como se fala. Não aprendi por necessidade, aprendi por vocação, com situação técnica. E papai não, aprendeu por necessidade. E por isso eu tenho muito a agradecer a ele, porque eu sou dependente, porque se hoje eu quero parar, eu posso parar, só tenho satisfação a dar aos meus clientes, e mais minha vida se segue bem. Então, agradecimento pela bondade dele, a humildade dele, de tudo que ele fez para mim e perante os irmãos, meus irmãos também. Ele gostaria de ter essa mesma conversa de pedir perdão. Isso eu achei muito interessante, muito humildade da parte dele. Isso que eu agradecia muito a ele, se estivesse frente a frente para falar para ele. E dizia: pai, obrigado pelo homem que você me fez perante a palavra de Deus. Esse agradecimento que eu faço todos os dias, porque por mais duro que meu pai foi, uma série de coisas, talvez ele nem imaginava, nem saberia assim na atualidade, nos nossos dias, o que estava fazendo. Mas uma coisa é certa, ele queria nos preparar para a vida. No início, que ele começou a dizer que ia casar comigo, eu sempre disse: deixa eu apresentado, que eu não vou casar com você. Mas já está apresentado. Eu era dona disso. Qualquer rapaz que dizia que ia casar comigo, que não foi só ele, não. Eu chamava de moleque apresentado. Disse: vem pra cá, moleque apresentado. Eu não quero casar nenhum. Eu não vou casar agora, não, porque eu sou novinha demais para casar agora. E aí veio Antônio Carlos, ele conquistou, bem conquistado. Aí chegou até o casamento. Graças a Deus vivemos 70 anos. E ele sempre me tratando bem, gostava de mim, me tratava muito bem. E melhor mesmo que eu vi é que ele gostava muito de brincar comigo, tratava assim como uma criança. Eu tenho saudade dessas coisas.
saudade, eu tenho lembrança. Eu chegava me pegando, me botando no braço. Eu tenho saudade dessas coisas. Me beijando. Eu tenho saudade dessas coisas. O que falar de papai, senhor Carlos José Valentim Antônio Carlos? Primeiro, agradecer a Deus pela vida dele e da minha mãe, que através dele nós estamos aqui. Papai era uma pessoa facinho gostar dele. Simpático, modesto, alegre, extrovertido, servo fiel ao Senhor, entusiasta, muito decidido, teimoso às vezes, mas muito decidido nas coisas que ele queria. Muito extrovertido, muito sorridente, muito tudo, né? Eu vou deixar aqui duas situações. Primeira, era quando nós éramos adolescentes na igreja. Papai tinha pouco estudo, só o primário, mas muito entendido, sabia muito de Bíblia, ele e minha mãe, né? Os cultos aos domingos à noite quando era papai que pregava, todo mundo ficava feliz, dava para ir na praça depois passear, né? As pregações deles eram rápidas, objetivas e tocantes. Falava fundo ao coração da gente. Então, essa parte me marcou muito na adolescência. A segunda, ele me pediu para juntar umas moedas para ele, porque era o aniversário dele, e ele ia fazer a festa e pediu para juntar umas moedas de R$1 com ele. E eu juntei as moedas e perguntei, quando eu fui entregar, papai, quanto o senhor ainda tem de moedas? Ele olhou para mim e falou, 100 e muitas. Aí eu, 100 e muitas, mas 100 e muitas quantas? 100 e muitas. Esse era papai. Não respondia exatamente o que a gente queria, mas também não deixava a gente insatisfeito com a resposta. Eu pedi a Deus tanto, eu queria tanto ver papai novamente, muito, muito mesmo. E 2 semanas atrás eu sonhei com ele. Eu sonhei que eu estava em Oeiras com a minha sobrinha Raicinha, ali próximo ao correio. E eu olhava ali em frente à casa de seu cabeceiro e vi papai sorrindo, com aquele sorriso que só quem conhece sabe, aquele sorriso largo. E eu dizia, olha papai, eu corria até ele, sacava meu celular e começava a fazer foto dele sorrindo, só que as fotos não apareciam no meu celular. Eu vim caminhando com ele sorrindo muito, muito, muito feliz. E eu conversava, mas ele não respondia, só sorria. Eu fui chegando perto da minha sobrinha e quando eu falei, Raicinha, olha papai aqui, que eu olhei, ele já não estava mais. Mas eu acordei muito, muito feliz, que eu entendi com isso, que ele está feliz. Ele está muito feliz ao lado do pai. Eu acordei muito feliz também com ele. O irmão Carlos Valentim foi para mim um exemplo de vida. E o tenho, Deus o levou, mas as suas marcas indeléveis estão saltitantes até hoje para com aqueles que o conheceram. Quero nesta hora, postumamente, saudar a toda a família por aquele que marcou minha vida e daqueles que chegaram até ele e o abraçaram. Eu sempre digo, rapaz, eu queria ter a coragem que papai tinha e a simplicidade de mamãe. Então, em uma palavra, eu diria isso, que ele era corajoso, enfrentava as coisas e não abria nem para o trem, como a gente fala, né? E mamãe pela simplicidade e bondade que ela tinha e carinho por nós. Há quase 18 anos atrás, quando eu fui convidado a pastorear essa igreja, né, eu estava em Santa Cruz do Piauí na época, e por algum motivo, a carta convite, que não tinha e-mail, a igreja não tinha e-mail, nós não tínhamos e-mail, a carta convite era em mãos, né, era pelo correio. E aí demorou um pouco, né, para chegar esse convite nas minhas mãos, e eu estava em Ipiranga do Piauí, e de repente, uma figura aparece na porta da casa onde eu estava hospedado. Era Antônio Carlos Valentim, com a carta na mão, me entregando, a carta convite
para o senhor pastorear a nossa igreja. E ele só me entregou a carta, nem entrou na casa, voltou, né? E eu pedi a alguém para deixá-lo no Gaturiano para que ficasse mais fácil ele retornar para Oeiras. Então, um homem realmente, né, de força, coragem e fé, né? E me lembro que agora, mais recentemente, ele com problemas, né, de saúde, foi para Teresina e ele me chamou aqui na casa dele, eu vim fazer uma visita, orar com ele. Ele disse assim: pastor, se eu voltar dentro de um caixão de Teresina e no meu culto fúnebre, eu não quero que seja um culto fúnebre triste. Pastor, eu não entendo por que o culto fúnebre é triste, como se a pessoa fosse para o inferno. Eu vou para o céu, então tem que estar alegre em saber que eu estou no céu. Isso é um exemplo de fé. Antônio Carlos foi um homem, de fato, coragem, força e fé. Ele tinha a fé convicta de que, partindo desse mundo, estaria na eternidade. O seu maior legado não foi o seu patrimônio milionário para a sua família que ele deixou. O seu maior legado foi os seus filhos e os seus netos e bisnetos, até hoje, onde quer que eles estejam, congregam a Igreja Batista. E quero pontuar aqui, Batista, né, eles não costumam enfrentar outras igrejas, outras denominações, em qualquer canto, né? A sua filha nos Estados Unidos congrega numa Igreja Batista. Então ele deixou a identidade denominacional para a sua família. Para a primeira Igreja Batista em Oeiras, Antônio Carlos Valentim deixou um legado extraordinário. E até hoje, e nas gerações futuras, nós estaremos desfrutando deste legado. Antônio Carlos Valentim, um homem de coragem, força e fé. Antônio Carlos, homem de fé, negro de origem, história de fé, construiu seu legado com suor e amor, desafiando as barreiras com Deus como guia e salvador. Antônio Carlos, barreiras com Deus como